Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluias. Isaías 44, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajudará. Vamos ler mais uma vez. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Salmo 139. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 139. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu estava meditando esta semana num livro, e dentro deste livro Deus trouxe algumas coisas importantes para aprendermos nesta noite. Quando nós olhamos o Salmo 139, ou o texto de Isaías 44, nós vemos que o Senhor, Ele nos conhece, antes mesmo de eu e você vir ao mundo. O Senhor nos conhece. Na verdade, o mundo foi criado para nós. Deus criou o mundo para mim e para você. Essa é a verdade. Deus preparou todas as coisas para a nossa chegada. E eu quero dizer para você que você não é um acidente. Quando eu meditava numa leitura esta semana, na verdade sexta-feira, Deus foi trazendo essas palavras ao meu coração, que nós somos importantes para Deus. Deus tem propósitos na minha vida, na tua vida, e através da nossa vida neste mundo. Nós não estamos aqui neste mundo, ou neste lugar, no culto aqui hoje, por acaso não. Deus os trouxe a este lugar, Deus os chamou um dia, Deus os escolheu um dia, Deus nos abençoou um dia, e porque Deus tem um propósito na nossa vida, neste lugar, Deus tem um propósito na tua vida, neste mundo. Você não está aqui meramente por causa do acaso.
acaso, você não veio a este mundo por causa de um acaso. Na verdade, Deus planejava a sua vinda, e Deus já sabia como você seria. Deus te escolheu antes mesmo de você ser gerado. Aleluia, aplauda ao Senhor. Você não é um acidente. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele já estava preparado por Deus desde a fundação do mundo, é porque a propósito de Deus, nada foge dos teus olhos, nada escapa das suas mãos. Muito antes de eu ser concebido, de você ser concebido, ele já me conhecia. Ele foi o primeiro a pensar em mim e em você. Não foi o seu pai, a sua mãe, foi Deus. Deus já nos conhecia e já sabia aonde você ia nascer. Deus já sabia o lugar que você ia morar. Na presciência de Deus, Deus os conhece. E como diz o Salmo 139, no momento que estávamos sendo formados dentro do ventre de nossa mãe, todas as coisas e todos os dias já estavam sendo preparados pelo Senhor, porque Deus tem sonhos comigo, Deus tem propósitos comigo, e tem propósitos para com a sua vida. Aleluias! Eu pregava hoje na parte da manhã, na escola bíblica, e nesta parte da manhã, no período da escola, eu falei de um ponto que nós vamos iniciar esta palavra hoje. E eu quero que você guarde bem isso no seu coração, porque a nossa vida, ela não deve ser de maneira nenhuma, apenas uma passagem por este mundo. Se eu vim para este mundo, Deus tem um propósito na minha vida. Se eu vim para este mundo, porque Deus, Ele espera algo de mim. Se estou hoje aqui nesta congregação, é porque Deus espera algo de mim nesta congregação. Se estou hoje aqui adorando a Deus neste culto, é porque Deus espera algo de mim neste lugar. Deus me chamou neste lugar. Deus precisa de mim neste lugar. E Deus tem propósito comigo neste lugar. Deus te conhecia, meu irmão. Mas algumas pessoas têm sido dirigidas por circunstâncias, por situações que envolvem essas pessoas. Na parte da manhã falávamos um pouco a respeito disso. Não é toda a palavra da agora à noite, mas na parte da manhã falamos um pouco a respeito disso. O que dirige as nossas vidas, o que dirige a sua vida, o que motiva você a levantar todo dia de manhã cedo, a batalhar, a passar o dia, pensando no amanhã, um dia melhor. O que tem motivado você, o que tem dirigido a sua vida, quais são as barreiras que você tem encontrado, quais são as lutas que você tem encontrado, as suas dificuldades. Eu quero dizer uma coisa para ti, eu e você, todos nós, temos uma história. Eu e você, todos nós temos um passado, seja bom ou ruim, mas temos um passado. Não existe sequer um ser humano que não tenha passado. O que dirige a minha vida? O que dirige a sua vida? Há muitas pessoas que são dirigidas pela culpa. Essa primeira parte eu tratei na parte da manhã também. Há muitas pessoas que são dirigidas pela culpa. Dirigidas pela culpa, são manipuladas, por causa das lembranças. Ela não consegue focar no presente, ela não consegue focar para o propósito que Deus tem na vida dela, ela não consegue se focar no dia de amanhã, como um dia de amanhã vai ser um dia melhor, o amanhã vai ser um dia diferente, o amanhã eu vou conquistar, o amanhã Deus vai trazer um grande avivamento na minha vida, o amanhã Deus vai mudar a minha história, o amanhã Deus pode entrar com a providência, o amanhã vai ser o novo, o amanhã vai ser bênção, o amanhã Deus vai trazer um grande avivamento neste lugar. São pessoas que deixam o quê? As circunstâncias do passado dirigirem a sua vida. São dirigidas pelas lembranças. Seja ela traumática, seja ela de felicidade, seja ela momentos bons ou ruins. Mas não conseguem focar no que Deus tem para hoje.
Quando o Senhor diz para o seu povo: olha, eu vou cuidar de vocês, eu conheço você. No Salmo 103, quando o Senhor diz na sua palavra que nos conhece, sabe que viemos do pó. O Senhor diz: eu conheço a sua estrutura, eu te conheço. Deus me conhece, Deus te conhece melhor do que ninguém. As pessoas podem nos julgar, podem olhar para mim, para você de uma maneira diferente. Podem condenar algum comportamento meu, algum comportamento seu. Mas Deus, Ele olha para nós com os olhos de Pai, com olhos de amor, de bondade, de misericórdia. Aquele que enviou o seu único filho para morrer no meu lugar, no teu lugar. Ele sabe que quando nós viemos a este mundo e estávamos ali protegidos dentro do ventre de nossa mãe, e saímos daquele lugar onde estávamos protegidos e viemos para este mundo, Ele sabe que aqui nós seríamos moldados por este mundo de pecado, e este mundo vai moldando o ser humano segundo o que eles querem. E vai nos gerando traumas, e vai nos gerando medos, e vai nos gerando ansiedades. E quando nós vamos ficando adultos, quando nós vamos crescendo, as circunstâncias à nossa volta parece que falam mais alto. As nossas lembranças do nosso passado não nos deixam caminhar, não nos deixam ir adiante, não nos deixam prosseguir para o alvo que Cristo tem para nós. Não nos deixa. Mahashi me canta lá, Yamasu me canta lá. Você não é um acidente. Jesus já sonhava com você. Jesus já sabia que você estaria aqui hoje. Antes de você tomar qualquer decisão, Jesus já te conhecia. Tu me sondas e me conheces. O Senhor já conhecia. Há pessoas que são dirigidas pela culpa e vivem no passado. Outras pessoas são dirigidas por ressentimentos, pela raiva. Elas se apegam à mágoa e não conseguem liberar perdão. E a todo momento revivem continuamente em seus pensamentos as suas dores, os teus medos, os teus ódios, a sua raiva, seus ressentimentos. Eu quero dizer para você que o passo para ficar livre disso é perdoar. E perdoar não começa num sentimento que vem de Deus. Perdoar começa numa decisão que eu tenho de perdoar. É uma decisão minha, exclusivamente minha. E Jesus nos ensinou o perdão. Mas algumas pessoas que elas guardam raiva, ressentimentos e não conseguem liberar este perdão. A todo momento, os seus pensamentos, a mágoa dentro do seu interior, leva essa pessoa então, apenas ficar trabalhando este câncer e levando este câncer a crescer cada dia mais. Não confiam mais em ninguém. Se isolam, não há mais comunhão com as pessoas, não há mais comunhão com os irmãos, com a família, porque o ressentimento, a ira, a raiva, a cólera, tudo que é de ruim vai crescendo como um câncer dentro dela. Ela não consegue perdoar, e por não conseguir perdoar, essa pessoa não consegue viver. Alguns vivem lá no passado por causa da culpa, outros vivem lá no passado por causa do remorso, por causa da dor, do ressentimento, da raiva. Não conseguem viver o presente e as promessas de Deus. Eu quero dizer para ti nesta noite, Deus tem sonhos com você, Deus tem sonhos com esta igreja, Deus sonhou comigo e com você antes de nascermos, porque Deus tem o projeto conosco, aleluia. Aplauda ao Senhor. O que me motiva, o que dirige a minha vida. Um outro ponto que tratamos na parte da manhã, que é muitas pessoas que são dirigidas pelo materialismo. As pessoas
em busca da felicidade, se tornam compulsivas. O desejo de adquirir um objeto, é como se aquele objeto fosse lhe trazer paz, alegria, felicidade. Há muitas pessoas que estão neste mundo e sendo dirigidas pelas coisas materiais. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E quantas pessoas estão sendo dirigidas pelo dinheiro, pelas finanças? Quantas pessoas estão sendo dirigidas pelo dinheiro e pelas finanças? Passa um dia, passa outro dia e outro dia. E ela não mata aquela sede interior. Ela não mata aquela sede interior. Você sabe por que não mata? Porque as coisas exteriores, as coisas materiais não conseguem resolver o problema da felicidade, da alegria. O único que pode mudar o homem interior é Jesus Cristo. O único que pode transformar o homem interior é Jesus Cristo. Mas há pessoas que, como nós já comentamos, são dirigidas pela culpa. Outras pessoas são dirigidas pela raiva, pelo ressentimento. E outro grupo de pessoas são dirigidas pelo materialismo. Quando vem à igreja, o desejo é de ter, não é de realizar algo para Deus. E quando a igreja não proporciona mais aquele objeto que ele espera, a igreja não lhe traz mais a paz, não lhe traz mais a esperança, porque o que ele buscava, que era um objeto material, se ele encontrou ou se ele não encontrou, se não lhe satisfaz mais, ele vai procurar outro lugar, de forma compulsiva, porque isso é espiritual. E por que isso é espiritual? Porque é para saciar o interior, para resolver questões do interior, da minha alma, do meu espírito. Não são coisas externas, materiais que vão resolver. Para resolver e saciar a minha sede interior, eu preciso do milagre da ressurreição e da obra de Jesus Cristo na minha vida. Aplauda ao Senhor, aleluia. Shema hashalaba hashalabalalabas. Outras pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação, sempre preocupadas com o que os outros vão pensar. Me ama, Shimcantanaias, fecha os teus olhos. O Espírito Santo está mandando dizer para você: se preocupem em guardar a minha palavra. Não se preocupe com o que os outros estão pensando de você. Filhos, as suas vidas têm sido dirigidas com o desejo de aprovação de seus pais, de aprovação de irmãos, de parentes. Pais, muitos pais nesta noite, as suas vidas têm sido dirigidas pela necessidade de aprovação dos teus filhos. Não é isso que deve te impulsionar e viver os propósitos de Deus. Deus manda dizer para mim, para a tua vida, Deus manda dizer para você nesta noite: viva a minha palavra, ande na minha palavra. Me canta na manaia, experimente a minha palavra. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família. Você não precisa observar como os outros estão te olhando. Se preocupe como Deus está te olhando. Se preocupe como Deus olha com a tua vida. Não são as pessoas que vão te levar para o céu, é Jesus Cristo.
Nós não estamos aqui para ser aprovado pelos outros, estamos aqui para sermos aprovados pelo Senhor. Estamos aqui para sermos aprovados por Ele, por Jesus Cristo. É Ele, somente Ele. Somente Ele. Somente Ele. Você não precisa buscar a aprovação de ninguém. Deus está falando com pessoas aqui, eu tenho certeza disso. Oh, Espírito Santo. Oh, me ama, shimie canta la 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 la, shimie canta na ma. Não seja dirigido por sentimentos de raiva, de ódio, de culpa. Não seja dirigido por sentimento e desejo de ser aprovado por alguém. Jesus te conhece, Ele me conhece, Ele te conhece. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Jesus te conhece, Ele te ama. Dá um sorriso gostoso para Ele. Você não precisa da aprovação dos outros. Deus manda dizer para você: esquece o seu passado, perdoe o seu passado, perdoe as pessoas, deixe o ressentimento, o ódio, a tristeza de lado, viva para Jesus, viva com Jesus, experimente o melhor de Deus hoje, viva o melhor de Deus hoje. Deus sonhou com você antes de você vir a este mundo, Deus sonhou com esta igreja, Deus sonhou com você. Aplauda o Senhor. Uma segunda coisa que Deus trouxe ao meu coração: enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Isso falou bastante comigo. Eu preguei uma palavra aqui outro dia a respeito de Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé e vem os teus filhos de boa aparência, homens prontos para a guerra, aptos para até mesmo diante dos olhos do homem ser um rei. De repente o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu preciso começar a olhar com os olhos de Deus. Eu dizia aqui na quinta-feira a mensagem sobre Abraão e Ló. Quando tio e sobrinhos têm um desentendimento, e Abraão, com aquela sabedoria de Deus, Abraão olha para o seu sobrinho e diz: olha, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então, como o ser humano, até nos dias atuais, que é imediatista, Ló então olha para Sodoma e Gomorra, que ficava num vale, o centro do comércio, da prosperidade, da bênção, da riqueza. Deus falou muito comigo nesse texto, trazendo para os dias atuais. Era como se Ló olhasse para Sodoma e Gomorra e no seu coração veio aquele sentimento: olha, aquela cidade é uma cidade que vai proporcionar o melhor estudo para os meus filhos. Aquela cidade é uma cidade que tem dinheiro, grande comércio, riquezas. Aos olhos do homem,
era a melhor oportunidade que Ló poderia ter. Mas não era aos olhos de Deus. E como Deus conhece o ser humano, eu acredito que Deus soprou no ouvido de Abraão: deixa Ló escolher. Porque quando o homem escolhe aquilo que está diante dos seus olhos. O homem é imediatista, o homem quer o hoje. O homem pensa nas oportunidades. E nem todas as oportunidades são de Deus. O homem busca o para hoje, esquece o amanhã. E tem coisas que Deus está dentro do seu propósito preparando para esta igreja, está preparando para você. E se você continuar no propósito de Deus, você vai comer e você vai beber do leite e mel que Deus vai dar para este lugar e para a sua vida. Aleluia! E Deus diz: Abraão, olha aqui, tudo isso daqui é seu. Depois de 400 anos eu vou trazer todo o meu povo. Olha aqui. Talvez se fosse eu ou você, diríamos para o Senhor: Deus, mas será que eu não errei de ficar quieto? Porque Sodoma e Gomorra é um lugar de prosperidade, de grande comércio. Deus diz a Abraão: não, tudo isso daqui, olha só, tudo isso daqui, hoje não é o que eu tenho preparado para você. Mas daqui 400 anos, quando eu tirar o meu povo da escravidão, e eles entrarem em Canaã, eles vão precisar de 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha, Abraão, hoje você não está vendo abundância aqui, mas depois de 400 anos, quando tirar o meu povo do Egito, este lugar vai estar repleto de frutos, este lugar vai estar repleto de gados, este lugar vai estar repleto de ovelhas, este lugar vai estar repleto da minha prosperidade, da minha bênção. A minha glória vai descer sobre este lugar vai estar cheio da minha promessa, cheio da minha bênção. Abraão, ele viu com os olhos espirituais. Não é como as pessoas me veem que me define, é como Deus me vê. Sua vida é formada como você a enxerga. Às vezes eu brinco em casa, eu falo para a Letícia que eu vou na frente do espelho. Brincadeira, viu? Não é um transtorno obsessivo pela minha imagem, por favor. Mas eu vou lá na frente do espelho e digo: mas como tu é bonito. Aonde você vai chegar? Quais são os teus alvos? Quais são os seus objetivos? A pessoa pode te malhar, pode bater em você, pode falar que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, mas o que a Bíblia diz? A pessoa pode olhar para você e dizer que você não vai ser ninguém, mas o que a Bíblia diz? Elas podem até esconder você, elas podem largar você lá no campo, como largou Davi, elas podem esquecer de você, mas Deus não esquece dos seus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define sua vida, determina seu destino. Vivendo dentro do propósito de Deus. Você tem o livre-arbítrio em Cristo de tomar decisões que vão te impulsionar para uma vida vitoriosa, para uma vida de sucesso, para uma vida, de prosperidade, uma vida de riqueza material e muito mais espiritual. É você que decide. Não são os outros que vão decidir na sua vida. Não são as pessoas que vão decidir e colocar limites na sua vida.
Jesus vai te colocar numa águia de fogo e vai te levar aonde Ele quiser e por sobre toda a terra. Aplauda ao Senhor. Porque é Deus, é o Senhor que define a minha vida. E eu preciso enxergar então a vida do ponto de vista de Deus. Abraão está vendo tudo isso daqui, Senhor. Mas Sodoma e Gomorra, Senhor, é um lugar de uma capital, uma metrópole. Não, Abraão, deixa Sodoma e Gomorra, porque lá os homens são maus. Não deixe as coisas do hoje encher os teus olhos. Não deixe as coisas de hoje encher o seu coração. O Senhor diz: 400 anos vão passar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, nesse tempo eu vou construir tudo aqui para você. Eu dizia aqui na quinta-feira, o Senhor diz aqui na quinta-feira: eu vou trazer na tua mão. O Senhor disse para Abraão: Abraão, fique em paz, você tem 100 anos, você não vai construir tudo isso daí, mas eu vou construir para você. Eu sou o Senhor, eu vou cuidar de você, eu te conheço, eu te escolhi, eu vou cuidar de você, eu vou trazer na tua mão. Irmão, isso é uma coisa maravilhosa. Você sabe por quê? Porque há situações que não depende de mim, depende de Deus. E quando Deus quer abençoar, o que eu preciso fazer é enxergar com os olhos espirituais. É olhar com os olhos espirituais. Eliseu certa vez estava na cidade, junto com o seu servo. E de repente então chega os soldados, um grande exército. E o servo de Eliseu, abrindo a porta, vindo aquele grande exército, volta correndo para dentro. E fala para Eliseu: olha, tem um grande exército. Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse menino. Põe a mão no ombro do seu irmão. Sussurra no ouvido dele, diga: Senhor, abre os olhos do meu irmão para que ele possa ver. Diga: Senhor, abre os olhos do meu irmão para que ele possa ver. Você sabe o que você precisa ver? Quando você olhar para o seu marido, veja nele um pastor. Quando olhar no seu filho, veja nele um empresário. Quando olhares na tua casa, veja ela uma mansão. Se você só tem o terreno, ande nele e comece a ver a construção que Deus vai fazer para você. Você que não tem namorado ou namorada, já imagina já, né? Eu vou para o Cojar, Senhor, quero imaginar. Fala a Deus. Eu quero imaginar, Senhor, quero imaginar. Me ajuda. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Você não é um acidente. E você não pode deixar a sua vida ser dirigida por circunstâncias, por traumas, por ressentimentos, por ódios, pelo passado. Você não pode. Porque vivendo o passado, ou vivendo o ódio, ressentimentos, você não vai conseguir enxergar as promessas de Deus. As que Deus tem para você. Como eu estou vendo as coisas? Estou vendo da maneira do homem? Ou estou vendo do ponto de vista de Deus? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E para concluir esta palavra,
Quais são as vantagens de viver uma vida dentro do propósito de Deus? Quais são as vantagens? Primeiro, conhecer o propósito de Deus, ou melhor, conhecer o propósito de sua vida. O propósito de Deus na sua vida faz com que a sua vida, tenha sentido. Eu contei uma história aqui na parte da manhã, que pastoreando uma igreja, logo no início daquela igreja, havia ali muitas dificuldades financeiras. A igreja tinha passado um vendaval, muitas pessoas tinham saído da igreja, a igreja não tinha recurso financeiro. E aí eu disse para minha esposa que eu iria trabalhar. E eu então fui fazer um teste numa empresa chamada Facchini, constrói carretas, né? E eu fui bem empolgado, estava bem animado. Aí de repente o homem me mostrou uma carroceria de um caminhão bem grande. E deu uma chave na minha mão, que é a chave de boca, né? E falou: desaperta esses parafusos. Eu na hora pensei, mas não é com aquela maquininha que vai zzz, zzz. Aí me deu uma chave de boca. Eu fui desapertar o primeiro parafuso. E aí veio no meu espírito uma palavra tão forte. E o meu sentimento, uma luta interior dizia para mim: o que você está fazendo aqui? Eu parei, olhei para aquela chave, tinha mais alguns candidatos que também estavam fazendo teste. E aí a voz falava forte dentro de mim: você é pastor, o que você está fazendo aqui? E Deus falava ao meu coração: cuida da minha igreja, que eu cuido da tua família. Cuida da minha igreja, que eu cuido de você. Eu cuido de você. Os homens podem ser infiéis, as pessoas podem não cumprir os seus compromissos, mas eu sou fiel, eu cuidarei de você. E cada dia mais que passa, eu aprendo a confiar no Senhor, porque ainda que o homem seja infiel, Deus continua sendo fiel. Aplauda ao Senhor, igreja. Ainda que o homem não cumpra com as suas promessas, há um Deus que é fiel e cumpre. Ele conhece o teu coração e conhece, né, tudo aquilo que passa dentro de você. Foi Ele que colocou este cabelo, né, na sua cabeça. Ele sabe até quantos fios tem aí. Foi Ele que disse: você vai ser mais branquinho, mais moreninho, mais negrinho. Foi Ele que disse: você vai ter olhos castanhos, verdes, azul. Foi Ele que diz: você vai ter uma voz mais grave, média, aguda. Foi Ele. Foi Ele que disse, é Ele. Foi Ele que disse um dia: olha, eu tenho preparado para ti uma esposa. Foi Ele. Foi Ele. É Ele conhece tudo. Mas eu preciso enxergar a maneira de Deus. Eu preciso enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Uma pessoa me confidenciando uma coisa, eu achei bem interessante. Ele disse: pastor, olha, eu cheguei a gostar um dia de determinada pessoa. Aí eu brinquei e disse: e outra atravessou no meio. Foi Deus. Glória a Deus. Deus. Às vezes acontece isso, aconteceu comigo também. Acontece com todos. Porque Deus, Ele tem propósitos, tem sonhos. E quando eu digo: Senhor, eu quero viver o teu propósito, os teus sonhos, eu começo a enxergar a maneira de Deus, eu começo a olhar na maneira de Deus, eu começo a viver a maneira de Deus, eu começo a viver os sonhos de Deus, eu começo a viver as promessas de Deus, e assim então eu vou adorar a Deus todos os dias, sabendo que é Ele quem dirige a minha vida e governa a minha casa.
quando eu chegar em casa, eu não vou murmurar mais. Quando eu chegar em casa, eu não vou criticar mais. Não vou deixar mais que ressentimentos, pensamentos, dores. Eu não vou deixar mais nada dirigir a minha vida, porque eu sei que Deus, Ele tem o poder para dirigi-la. E Deus tem propósitos comigo. As vantagens de uma vida dirigida no propósito de Deus é que conhecer este propósito na sua vida o faz com que ela tenha sentido. Uma outra coisa, conhecer seu propósito simplifica a sua vida. Você já viu aquela pessoa que ela joga pedra para todo lado? Dando tiro no escuro, tomando decisões sem orientação de Deus. Lembra que o pastor disse que quando eu estava ali fazendo o teste, veio assim como um vento dentro de mim e disse: o que você está fazendo aqui? Você é pastor. Eu te chamei para isso. Você é meu. As pessoas estão desorientadas e não sabem o que fazer, porque não buscaram na palavra de Deus, não buscaram a orientação de Deus, não entenderam ainda que eu preciso buscar os propósitos de Deus na minha vida. Deus tem algo para mim. A salvação é para todos. A Bíblia diz: Deus amou o mundo, mas vocação é diferente. Deus me vocacionou para algo, e Deus te vocacionou para algo. Deus me chamou dentro de um propósito, e Deus te chamou para outro propósito. E não são as pessoas que vão colocar limites na tua vida. Eu brinquei aqui com o jovem, o Malco. Ele dizia assim: pastor, eu quero ser jogador de basquete. Eu falei: mas você tem 1 metro de altura? Como você vai ser jogador de basquete? Ele falou: pastor, eu vou ser jogador de basquete. Eu falei: não, você tem que jogar futebol de salão. Ele falou: não, pastor, eu vou ser jogador de basquete. Ele tem mais que 1 metro, viu? Eu exagerei. Tá bom? Não sou eu que vai dizer aonde ele vai chegar. Se eu estiver dentro dos propósitos de Deus, homem nenhum pode me limitar. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E para terminar esta palavra, as vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos é conhecer seu propósito, ajuda a estabelecer prioridade. Eu não vou gastar energia à toa. Eu sei onde eu quero chegar, e eu sei as prioridades para a minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu creio, Senhor, que há muitas pessoas nesta noite que têm sido dirigidas, meu Pai, por ressentimentos, por ódios, por tristezas. Eu sei, ó Deus, que há muitas pessoas aqui que não acreditam mais em si mesmas, porque um dia alguém as condenou, colocou um jugo, um peso sobre eles, como se a vida deles estivessem limitadas. Senhor, nós cremos nos teus propósitos, cremos, ó Deus, no teu milagre, e não são estas coisas, as circunstâncias, o passado, as mágoas, que vão dirigir a minha vida, ou a vida dessas pessoas, mas os propósitos estabelecidos pelo Senhor.
Nos ajuda, ó Deus, a enxergar da Tua maneira. Abre os nossos olhos, para que possamos olhar, Senhor, de maneira diferente. Com o olhar de Deus. Eu oro por estas vidas agora. Levanta as Tuas mãos para o céu. Eu os abençoo, Pai, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Que as Tuas ricas promessas, as Tuas bênçãos, Teus milagres, seja sobre eles, em nome de Jesus. E que ninguém, e nenhum demônio, possa limitá-los, ó Deus. E que eles possam viver todos os dias as Tuas promessas. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.